Vamos dar início. Não está o Norman falando. Está gravando. Está gravando. Ok. Vamos começar, então, a nossa live de hoje, dia 17 de abril de 2021, com a presença já de um nosso parceiro da especialização, que há vários anos acompanha e nos brinda com a sua presença física, esse ano online, né? O Sérgio Lopes. Para quem não conhece, o Sérgio Lopes tem uma longa história na produção audiovisual brasileira, com uma produtora que tem um nome mais bacana para o nosso contexto, né? A Conteúdos Diversos Produções. E vou fazer uma pequena leitura da súmula curricular da biografia do Sérgio Lopes, então, para vocês saberem quem é o nosso convidado. Ele, em 2007, a Conteúdos Diversos Produções, se associou ao cinema, animadores, da produtora executiva Silvia Pardo, e começou a desenvolver branded content, né? Conteúdos voltados para o marketing. Produziu a série de animação Sapo Chulé, para a Rede TV, em HD, e gerou licenciamento através da New Toys. Uau, interessante. Desenvolveu o projeto Transmídia, que nós já conhecemos de outras experiências, Zica, os Camaleões, que recebeu o prêmio de melhor animação no Festival Infantil de Florianópolis. Em que ano foi que ganhou o Festival de Infantil em Florianópolis? Acho que foi 2012, alguma coisa assim. Agora não tenho certeza. 2014. Em 2017, o Sérgio produziu o telefilme A Felicidade de Margot, a partir da crônica do Dr. Drauzio Varela, o documentário Cultura do Desperdício, esse que deu para acompanhar mais de perto, sobre consumo e desperdício de alimentos, TV Cultura, em 2018, A Água que Falta, TV Cultura também, que estreou no Dia Mundial da Água, em evento aberto ao público no Nibes Cultural, em São Paulo, em 2019, e o documentário Campo e Sustentabilidade, TV Cultura também, com estreia no Cine Belas Artes, com apoio da Rede Brasil, do Pacto Global Internet Conservation. Uau, muitas coisas legais. Sérgio, fica, por favor, agradeço muito você ter espaço aí nas suas correrias na agenda, fique com a palavra, e agradeço muito a participação também dos nossos alunos do curso de especialização, também da pós-graduação, e os demais participantes, usuários, espectadores, enfim, fãs da cultura de plataforma, porque esse projeto já está virando uma tradição. Todo sábado, a cada 15 dias, a gente tem esses encontros. Então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez, a palavra é contigo. Muito obrigado, professor João, eu que agradeço a oportunidade, a você, ao Dario, pelo convite. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Eu acho que eu vou direto para a apresentação, para a gente ir conversando em cima dela, que eu acho que é o ponto mais interessante aí que a gente pode trazer para compartilhar aí, tanto com os alunos como com a tua audiência aí. Vocês estão vendo minha tela já, não? Sim, estamos. Tá bom. Então é isso. Como o professor João falou, né, a gente está chamando essa apresentação de uma jornada em muitas plataformas. A Conteúdos Diversos há 2 anos é signatária da Rede Brasil do Pacto Global, e vocês vão ver que isso tem a ver com o nosso projeto aqui, o nosso propósito enquanto produtora. Resumidamente, eu venho do mercado publicitário. Em 2007, eu vendi minha participação na agência que eu era sócio, porque eu estava um pouco insatisfeito, né? Aquela visão de que estimular consumo gera riqueza, gera emprego e tal, não estava mais me gratificando na minha essência humana mesmo. Eu estava fazendo muito questionamento em relação a isso e resolvi montar uma produtora onde você passa a trabalhar, você, vamos dizer, você tem um poder de escolha maior em relação ao que você vai produzir. Você não tem a dependência, vamos dizer assim, do cliente, do patrocinador. E a gente começou a focar em projetos que tivessem vínculo com o propósito de transformação social mesmo. Eu sou associado à Silvia Prado, que é minha parceira como produtora executiva em todos os trabalhos, e é minha mulher também. Ela tem a Cinema Animadores há uns 20 e poucos anos, então ela vinha de um histórico, ela tem um background de currículo muito forte na formação de cinema,
E então a gente fez uma parceria que deu muito certo. O expertise dela principal era de desenho animado, eu trouxe a visão de live action, né, para a produtora. Então a gente atua nessas duas frentes. Uma coisa que aconteceu, que é muito significativo para o trabalho que a gente faz, é que em 2010 a gente, participando desses eventos internacionais, né, o mercado audiovisual ele circula muito em feiras internacionais para troca de informação, para fazer acordos com produtoras ou emissoras de outros países, né? E numa dessas viagens a gente conheceu o Jesse Cleverly, que era o diretor de inovação da BBC, né, no laboratório de inovação, especialista em transmídia. E eu fiquei encantado com esse tema, e a gente ficou muito amigo, a gente trouxe ele para o Brasil, fizemos 3 workshops aqui, um no MIS, Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, aqui para umas 10 produtoras, que foi um projeto de 2 tempos, ele veio, fez uma série de aulas, voltou para a Inglaterra, as produtoras ficaram aqui fazendo os exercícios que ele passou, e depois ele voltou para fechar o que a gente chamava de Bíblias Transmídia, né, que era toda a formatação dos projetos para transmídia. Fez a mesma coisa na TV Cultura, e na TV Globo a gente fez um workshop para autores de novela e minissérie. E eu e a Silvia, a gente ficava, eu costumo dizer que a gente era o assistente de palco dele, né? Então a gente fez um intensivão de transmídia com um cara que conhece muito disso. Ele é muito quente nessa área, ele é o host de toda a apresentação transmídia desses festivais internacionais, é amigo do Jeff Gomes, apresentou o Jeff para a gente lá em Nova York, num desses eventos. Então a gente voltou com a cabeça de não, a transmídia é uma coisa muito necessária. A transmídia e a multiplataforma, que a gente explica um pouquinho a diferença nessa nossa apresentação. Então, assim, a nossa vocação ficou muito clara ao longo dos trabalhos que a gente foi desenvolvendo, é que a gente tinha foco em trabalhar a questão de sustentabilidade, de cidadania, educação. O fato da gente ser signatário da Rede Brasil, porque a gente entendeu a Agenda 2030 da ONU, né, que são os compromissos, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, são uma necessidade do planeta, então a gente trabalha visando sempre transmitir essa informação, enfim. E o background publicitário me trouxe a visão de alinhar o entretenimento sempre à marca, produtos ou serviços, tá? Então, vou mostrar alguns cases para você, assim, aquilo que eu achar que é mais significativo, né? Enfim. Mas um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi para a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Eles tinham criado lá uns personagens, né? A Turma da Criança Ecológica, e queriam fazer um desenho animado. O briefing para a produtora é: a gente precisa fazer um desenho animado, passar os conceitos de sustentabilidade, enfim. Então, cada personagem representava um elemento, a floresta, a água, o fogo, enfim. E aí a gente fez esse trabalho que começou com desenho animado. Eu vou passar só um pedacinho aqui para vocês verem, e vocês vão ver que ele tem uma trilhazinha. Estou na dúvida, deixa eu ver se vocês estão... A Secretaria do Meio Ambiente e o Governo do Estado de São Paulo apresentam Criança Ecológica. Sou dessa turma. Nosso planeta é muito lindo, mas o seu equilíbrio é decorrente do meio ambiente. É ele que cria condições para a vida de tudo que existe, inclusive a gente. Só que o homem não previu que o crescimento pode alterar a vida com barulho e poluição. Automóveis, fábricas, prédios, Desmatamento, devastação. Você sabe onde mora? Mora no Brasil. Estado de São Paulo. Ótimo lugar. Mas no mundo inteiro, onde você for morar, O planeta Terra vai ser sempre o seu lar. E para mantê-lo vivo, é preciso preservar. Bom, enfim, então, só para ter uma ideia do projeto, né? Então, na verdade, eles tinham pedido só um desenho animado, mas a gente começou o desenho com esse jingle, porque a gente viu o potencial desse trabalho, dele
ele migrar para outras plataformas e virar evento e tal. Então, por exemplo, ele virou uma peça de teatro, né, que a gente adaptou o conteúdo do roteiro do desenho animado para uma peça. Então, antes de começar a peça, enquanto as crianças das escolas estavam sentando e tal, e ficava tocando a música para a garotada entrar no clima, desenvolvemos um game no formato tabuleiro, mas era um game digital, para fazer concurso entre as escolas, né, um campeonato de game entre as escolas. Fizemos uma cartilha, onde você tinha esses conceitos numa plataforma analógica, vamos dizer, e aqui eu não estou conseguindo ver a minha tela, deixa eu... Opa. Mas eu tenho um link aqui que, se eu conseguir acessar, vai ser lindo, porque eu mostro para vocês o... Eu preciso abaixar essa tela aqui, não estou conseguindo. Bom, perdão. Essas duas crianças aqui, é porque aí a gente pegou esse conteúdo, cada personagem tinha, assim, um que falava da água, um que falava da floresta, um que falava dos animais, um que falava das plantas, das flores. Então, a gente criou 6 pílulas de 1 minuto, onde esses garotos apresentavam o conceito daquele assunto que ia aparecer com um determinado personagem, e isso virou uma campanha educativa na TV Cultura, que entrava no intervalo da programação, como eles chamam de interprograma, né, de 1 minutinho. Então, você tinha lá durante as férias de janeiro, o mês inteiro, janeiro e fevereiro, se não me engano, passava 3 vezes por dia uma pirulinha desses personagens. Então, você vê, de um pedido para fazer um desenho animado, para envolver as crianças, a gente fez uma série de peças que atingia a criançada nas mais diversas plataformas. Um outro projeto que eu gosto muito, ele tem alguns outros desdobramentos, mas eu cito particularmente o formato como ele apareceu, que é o seguinte: a Cristiana Soares é uma autora que tinha feito esse livro chamado Por que Heloísa?, que contava a história de uma criança que nasceu com paralisia cerebral e ia desde o dia que ela nasceu até o dia que ela foi para a escola. E esse livro tinha um pouco o objetivo de mostrar para os pais que, quando você tem uma criança com algum tipo de deficiência, aquilo chega para você de uma maneira que você não está preparado para lidar com aquilo, você tem que se adaptar a uma nova situação que exige muito dos pais. Então, esse livro ele trazia algum conforto e alguma orientação em relação a isso. E aí ela nos procurou porque ela queria fazer o desenho animado dessa história, né, que inclusive é uma história bastante autobiográfica. E aí a gente falou para ela, não, vamos fazer isso dentro de um conceito transmídia. Você tem um livro que conta desde o dia que ela nasceu até o primeiro dia que ela foi para a escola. E se a gente fizesse o desenho animado contando o que acontece quando ela chega na escola, né? Então, a gente fez todo o projeto com ela chegando na escola. Quem é Elo? O que ela tem no pé? Ela quebrou a perna? Ela fala? Ela sabe brincar? Como ela chama? Criançada, atenção aqui. Quero mostrar para vocês. Então, essa história ela é a continuação do livro e não a reprodução do livro na mesma história. Então, a autora criou um roteiro a partir do dia que ela chega na escola. Eu mostrei esse comecinho, porque é bem sobre isso, né? Quer dizer, a criança que tem contato pela primeira vez com uma criança que tem alguma deficiência, ela fica curiosa. Muitas vezes isso é mal percebido, né? Os pais falam, não aponta, não olha, não pergunta, mas justamente procura quebrar esses tabus e mostrar, olha, ela tem algumas diferenças em relação a você, mas se você reparar, todo mundo tem diferenças entre si, né? Então,
vamos aprender a conviver com essas diferenças, vamos entender quais são as necessidades de cada um e vamos fazer com que isso seja bacana. E essa história tem uma coisa legal também, que é assim, a gente levou esse projeto para a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entendendo que era um projeto muito legal enfim, para as escolas e para ajudar os pais e alunos e professores a entenderem essas questões e trabalharem com essas questões. E aí eles falaram, puxa, mas o desenho animado ele fala só com as crianças, né? Com os pais é um pouco mais difícil e tal. Então isso gerou um segundo trabalho, que foi o Todos com Todos, que aí sim a gente fez um documentário filmado, onde a gente entrevistou pais, professores e as próprias crianças com algum tipo de deficiência na sua relação em casa, na escola, a questão de como as professoras lidam com isso, e era um trabalho muito forte em relação à inclusão escolar, né? Que é uma coisa que estou com a impressão que está voltando um pouco para trás, mas que estava bastante avançado no sentido de integrar todo mundo, que uma coisa que a autora desse projeto sempre falava é que a gente não pode privar uma pessoa de conviver com a sua geração. Então, aquela coisa que acontecia antigamente, que você, entre aspas, escondia um filho que tinha alguma deficiência, então não expunha ele na escola, no clube e tal, é uma coisa que estava se trabalhando muito naquele momento, para reverter essa visão. E esse projeto acabou levando a gente para um outro projeto bem legal também, que foi o documentário Pode Entrar, que a Casa é Nossa, que é um projeto que foi gravado no Brasil e em Portugal sobre moradia assistida. Moradia assistida é um tipo de residência que ela é adaptada e preparada para até, em média, 8 a 10 pessoas que têm alguma deficiência, mas que têm capacidade de trabalhar, têm capacidade de se relacionar, elas convivem nessa casa por uma preocupação muito bacana, que é, se eu tenho um filho que tem alguma deficiência e ele é dependente, e quando eu ficar velho, quando eu morrer, quem é que vai cuidar dessa pessoa? Então, a moradia assistida, desde que o jovem adquire uma certa independência e pode trabalhar, às vezes é um trabalho simples, tipo jardineiro, trabalha, enfim, num restaurante como ajudante, alguma coisa assim, mas ele pode ter autonomia, morar sozinho, esse tipo de coisa. Então, essas residências, esse trabalho é um trabalho muito bem realizado em Portugal, e a gente foi gravar alguns exemplos em Portugal e trouxe isso para o Brasil, inclusive para pressionar o Congresso para a questão da lei da moradia assistida no Brasil. Esse é um outro case que ele é bastante interessante, porque ele começou com um documentário também. Essa moça que está aparecendo aqui, a Mirella Janotti, ela escreveu um livro chamado Força da Peruca, ela teve câncer de mama, e ela fez esse livro tentando também levar o exemplo da superação dela sobre a doença para outras pessoas. Enfim, ela é publicitária, a gente se conhecia, uma amiga comum nos aproximou, e aí nós produzimos o documentário Mulheres de Peito, que é um documentário sobre câncer de mama, que mostra a superação de 5 mulheres. A gente fez, e aí é uma coisa que eu acho que vale a pena falar para quem está interessado nessa questão da produção audiovisual. Uma coisa fundamental para uma produtora conseguir realizar as coisas são as parcerias, né? Então, nesse caso, o câncer de mama é uma doença muito grave, né? Então, para lidar com isso, você tem que ter um aconselhamento, vamos dizer, você não pode ir só na intuição, só na visão criativa de um documentário. Então, a gente pegou o apoio do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama, e ele nos ajudou, inclusive, a localizar o patrocinador para esse projeto, enfim, uma empresa que tinha interesse no tema, e deu muito certo. E aí o grande projeto que a gente fez a partir daí foi uma parceria com um shopping center, onde a gente, no chamado Outubro Rosa, né, que é o mês de prevenção do câncer de mama, a gente fez um grande evento. Vou mostrar aqui um pedacinho, aí eu vou tirar o som e... Projeto Mulheres de Peito. Eu
vou tirar o som aqui e vou falando, porque é um case meio longo, eu vou abreviar. Nós fizemos uma parceria com esse shopping, a gente pegou uma loja vazia, transformou ela num lounge cor-de-rosa, onde haviam palestras, exibições. Essa é a diretora do documentário, a Paula Galassini, que ela dirige 90% dos nossos documentários, é uma grande parceira. Mas a gente pegou essa sala, transformou num pequeno auditório, onde ficava passando o documentário o dia inteiro. Haviam palestras, 2 ou 3 palestras por dia, com médicos, cuidadores, terapeutas dos mais diversos. E aí fizemos uma parceria com o Hospital de Barretos. Então, a gente conseguiu com a GE um caminhão para fazer mamografia. A gente fez, ao todo, acho que foram quase 600 mamografias gratuitas. Deixa eu avançar aqui um pouquinho só para mostrar o evento, o que era. E aí a gente pegava trechos do documentário e colocava nesses totens no meio do corredor. Esse shopping ele fica no meio de uma estação de metrô, então tem um tráfego de pessoas muito grande. Então, isso no dia da inauguração, estava vazio, mas ficou lotado durante 19 ou 20 dias, e foi assim um case de sucesso muito bacana, porque a gente acabou sendo até homenageado na Assembleia Legislativa. Mas, assim, isso aí deu rede social, deu muita mídia espontânea nos jornais locais, nas revistas de bairro, enfim, enfim, esse é o jeitão do ambiente lá. Tem uma parede branca ali no fundo, que a gente teve uma ideia de as mulheres que assistiam o documentário, elas passavam uma tinta na mão e depois punham a mão na parede lá para interagir com o projeto, deixar a sua marca, né? E a hora que acabou o evento, a parede estava quase toda cor-de-rosa. A gente fez uma parceria com a Caltabiano também, que cedeu um carro lá para a gente fazer um trabalho gráfico nele, e ele ficou em exposição lá durante os 20 dias do evento. Enfim, foi um evento bem, bem, bem interessante mesmo, e aqui está a situação das mulheres lá colocando a mão na parede. E aqui no fim a gente fala um pouquinho da mamografia, se não me engano. É isso aí. O caminhão de mamografia que a gente conseguiu. Então, assim, por causa de um documentário, entre aspas, né, a gente mobilizou uma parte da cidade, um monte de instituições, trouxe conforto aí para um monte de mulheres que fizeram o exame, as que tiveram alguma alteração no exame foram encaminhadas para esse Hospital Santa Marcelina. Enfim, foi um projeto muito legal, que a gente tem muito orgulho de ter trabalhado nesse assunto, né? Podemos ir avançando aqui? Alguma questão por enquanto ou não? Vocês estão me ouvindo? Acho que está tranquilo. Estamos ouvindo, sim. Beleza, achei que tinha caído a coisa, falei, gente, eu estou falando sozinho aqui. Bom, esse é o case que o professor João gosta, né, que é o Zika e os Camaleões, que acho que é o case mais emblemático mesmo que a gente tem. Vou passar uns pedaços bem curtos, vou começar com um comercial de 30 segundos do projeto, que explica quem é essa personagem, e aí acho que vai ficar mais fácil de entender todo o resto. Opa. É uma típica terrestre. A Zika é uma típica terrestre de 14 anos. Adora música, odeia segundas-feiras, anda sempre com o melhor amigo que é a cara dela. E tem um irmão, um sem noção que não é a cara de ninguém. Como assim? Curte todas as cores, menos a cor do cabelo da loira chata do colégio. Morre de medo de pagar mico, mas é caidinha por um cara nada a ver. Quando tá sozinha, sempre troca ideia com os seus camaleões. Igualzinho você. Zika e os Camaleões. Estreia dia 1º de setembro, às 6h30 da tarde. Só na Nick. Bom, então essa é uma série em animação. Quem criou e desenvolveu esse personagem é um parceiraço nosso, o Ari Nicolosi, que é um cara muito criativo, um grande ilustrador, diretor de animação,
músico, esse é o cara mais multitalentos que eu conheço. E ele criou essa personagem, procurou a produtora e a gente trabalhou com ele nesse projeto desde assim, ajudar a desenvolver, fizemos a Bíblia Transmídia dela, fomos para os eventos internacionais apresentar o projeto, tentar negociar com emissoras, né? Aqui no Brasil ela veiculou na TV Brasil, veiculou na TV Cultura, na Nickelodeon Brasil e na Nickelodeon América Latina. E agora ela está na TVzinho, que é uma TV digital do SBT. Não sei se vocês conhecem, é para um público mais jovem, mas ela está lá circulando lá com os talentos dela. E assim, esse é um projeto que a Zica, ela era uma garota inquieta, ela tinha uma banda de música, enfim, vive todas as delícias e as tristezas de ser adolescente. E então, cada episódio terminava com um clipe com uma música. Vou mostrar aqui um pedacinho de uma só para vocês enxergarem o personagem. E cada clipe era feito numa técnica diferente, para não ficar repetitivo. Então, esse aqui, se não me engano, é em 3D. Né? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Quantos já machuquei sem ter nada contra? Se eu fiz com você, vou pagar essa conta. Se em você doeu, está sangrando em mim, vai ser bem pior se acabarmos assim. Quando a razão te chamar, vou estar bem aí. Bom, enfim, então se vocês podem assistir na TVzinha, algumas coisas vocês encontram no YouTube. Então, assim, são 24 episódios que foram produzidos, então tem 24 clipes de música, quer dizer, dá, enfim, mais do que o que antigamente se chamava um long play, né, que tinha 12 músicas, né, dá 2 long plays de vinil. Então, essa personagem, ela gerou muita coisa. A gente fez um game na modalidade walkthrough, né, que é esse, você conduz o personagem para cumprir tarefas e missões. Criamos um vlog onde uma menina piradinha, assim, ela achava que ela era Zica, então a gente fez alguns episódios desse vlog. Mas a coisa mais legal que a gente fez com ela foi apanhar todo o universo de vivência dessa personagem e fizemos um negócio chamado Zica Experience, que aconteceu no MIS, aqui em São Paulo, um dia inteiro, no fim de semana. Então, assim, ela gosta de grafite, então tinha lá o pessoal fazendo grafite, e tinha também stencil para crianças menores. Ela gosta de literatura, de escrever, de ler, então ela lançou um livro que ela mesma escreveu, esse aqui, o livro O Quadrado, que é a história não de um triângulo, mas de um quadrado amoroso, aí, de desencontros de uma adolescente. Tinha show ao vivo, tinha autógrafo com a Zica, porque a gente pegou uma atriz e tocava, inclusive, e fizemos ela fazer um show ao vivo com a banda que grava as músicas da Zica. Então, vou mostrar para vocês aqui um clipezinho do que foi esse dia no MIS, para vocês entenderem a extensão do universo de uma personagem para um evento, né? E se eu pintar meus cabelos? Uou! Você aí não vai com a minha cara, e o que eu visto não tem nada a ver. Não curte o que sai da minha boca, e pouco importa o que tenho a dizer. Se eu chego, a galera se espalha. Quando eu tô fora, falam de quem? Se eu tô cantando, nem dançam, e ainda se mandam pergunta por quê. Essa sou eu por inteiro, mais do que isso não sei fazer. Essa sou eu 100%,
Melhor do que isso não sei fazer. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Yeah. Se os meus amigos são poucos, eles estão comigo até o fim. Fico na minha, mas causo. Se falam mal, não tô nem aí. Essa sou eu por inteiro. Mais do que isso, não sei fazer. Essa sou eu 100%. Melhor do que isso, não sei fazer. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Nem por você, nem por nada eu vou. Nem por você, nem por nada eu vou mudar. Nem por você, nem por nada eu vou Então, assim, esse evento a gente acabou fazendo também em julho, nas férias de julho, a gente fez um evento na Unibis também, que foi um show bem bacana, e levamos ela para o festival no MIPCOM, apresentar ela no stand da Brave, no festival lá. Levamos aqui no caso era a própria cantora que foi com a gente e fez um pocket show lá. Então, assim, esse é um projeto que a gente gosta muito e, vamos dizer, ele é bem completo do ponto de vista de transmídia, né? Isso aqui é por conta dessa trajetória, vamos dizer, de trabalhar muitas plataformas. Em 2015, a Conteúdos Diversos foi convidada pela Apex para fazer a integração das plataformas de mídia do Pavilhão Brasil na Expo Milão, que era uma feira mundial, né, que acontece a cada 4 anos. Então, assim, tinha uma parede, né, um video wall de 52 metros, e a gente teve que montar de um jeito que o vídeo você conseguia... A tema era alimentar o mundo, energia da vida, então falava muito sobre agronegócio, orgânicos, slow food, todas essas questões. Então, esse vídeo tinha 52 metros e a gente montou ele de um jeito... meio no formato de mosaico, que você entendia o que estava sendo passado ali, indo daqui para lá, de lá para cá, de qualquer jeito você conseguia interpretar o que estava sendo apresentado ali. Tinham 5 bancadas com jogos, aqui que as pessoas podiam interagir com as questões do agronegócio na forma de game, e tinha umas bancadas interativas também para as pessoas entenderem dados e números da produção agrícola no Brasil, e aqui também um video wall num corredor que as pessoas iam acompanhando os dados desse assunto. Então, aí foi muito legal, porque foi um trabalho realmente de como é que você pega plataformas diferentes, com projetos diferentes, e integrar tudo isso para que o visitante do pavilhão tivesse a sensação de compreensão desse negócio no país, né? Bom, e aí uma coisa leva para outra. Eu voltei da feira lá de Milão, com essa questão do alimento na cabeça. Conheci a presidente da ONG Banco de Alimentos aqui no Brasil, a Luciana Quintão. Fizemos uma parceria e produzimos o Cultura do Desperdício, que é um documentário que trata da questão de alimento. Esse eu acho que vale a pena mostrar só a abertura, porque a gente criou, o Paulo Garfunkel, né, o Magrão, que é o nosso parceiro de trilha, criou uma trilha muito legal,
que resume o que é o livro, o que é o documentário. Eu vou até passar aqui. Ele começa com a Luciana Quintão fazendo uma declaração, e em seguida a trilha vocês vão entender. Oi, Sérgio. Sim. Tá pegando mudo aqui, desculpa. É que a gente tá vendo a tela da Zika aqui, tá tentando falar. O que aconteceu? E agora? Agora tá vendo, a gente tá vendo agora. Produzido no mundo, mais de 30% de tudo não vai pro prato de ninguém. Isso é um fato, eu sei. Mais de um terço do rango que o ser humano produz, dos bilhões de grãos de vegetais e animais abatidos, mais de um terço é perdido. Apodrece no processo, no meio do manuseio, no corte, no transporte, no armazenamento. Ou estraga na mão do sujeito que compra mais do que consome. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Só pode ser burrice e desperdício, e o bicho homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Desperdício é uma categoria. Enfim, então o documentário trata disso, de desperdício, e aí dentro do conceito transmediático, né, a gente falou, puxa, fizemos a transcrição de tudo que foi dito no documentário e deu um calhamaço desse tamanho, inclusive o que não entrou no documentário, né? E aí eles falaram, vamos fazer um livro sobre esse conteúdo, dando uma nova leitura, né? Não fazendo exatamente a mesma coisa, mas usando como pano de fundo o que foi dito naquele documentário e um novo tratamento. Então, aí a gente convidou o Marcelo Mello, que era o roteirista do documentário, é um escritor, e ele desenvolveu, junto com a gente, um roteiro muito lindo. Aí, agora, esse livro, a gente fez uma parceria com o Instituto Europeu de Design, que está fazendo a diagramação, a editoração e toda a produção do livro, com a nossa coordenação, e vai ficar pronto agora no final desse semestre agora, que é uma mentoria dos professores com os alunos do curso de Design Gráfico e Audiovisual. Então, o livro vai ter QR Code, onde você pode ver algumas falas, os personagens do documentário falando. E aí, deixa eu ver aqui, tá. Então, assim, aí agora já indo para o final, aí a gente começou a fazer, foi engrenando, né? Acabou a cultura do desperdício, a gente fez a água que falta, que trata das questões hídricas, aí fizemos o campo e sustentabilidade, que também foi bacana, porque a gente está sempre buscando um olhar diferente. Então, quem faz a apresentação desse documentário é o André Palhano, que é o criador da Virada Sustentável, né? E aí esse projeto foi tão bem, vamos dizer assim, ele tem sido sucesso de crítica e bilheteria, no sentido de que toda hora chamam a gente para exibir esse documentário, fazer algum evento, alguma coisa assim, mostrando esse projeto e promovendo o debate, que a gente agora já começou, a gente aprovou também na Lei Rouanet, captou e vai começar agora a produção do Campo e Sustentabilidade 2, que vai tratar da questão da tecnologia que ajuda a produção de maneira sustentável. E já estamos captando para fazer um sobre logística reversa de lixo eletrônico. Então, tudo isso, né, com o foco no que a gente chama aí da Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, gerou um projeto que a gente chamou de Econosco. Esse é um projeto que, resumidamente, ele, a partir dos valores de um pensador, de uma marca, de alguém que, de alguma maneira, trabalha pela sustentabilidade, a gente dissemina isso nas mais diversas plataformas, produz documentário, produz livro, podcast, websérie. Eu vou mostrar só um pedacinho aqui, e aí já estamos encerrando, que eu acho que é o tempo que eu tinha, né? Vocês estão conseguindo ver essa tela que está aparecendo um portal? Sim, está dando para ver, sim. Tá abrindo. Então, esse projeto,
ele agora é a menina dos olhos aqui da produtora, e vocês vão entender por quê. Quando você produz um documentário sobre qualquer assunto, você vai finalizar alguma coisa em torno de 50 minutos, mas você grava 40, 50 horas. Então, você tem um desperdício de pensamentos inteligentes, enfim, visões interessantes sobre essas questões que não entram no documentário. Então, a gente montou esse portal, que ele começa num blog, você clicando aqui, você vai para uma matéria de blog, toda segunda-feira tem uma matéria nova, e a gente aborda os temas por 5 pontos. Um é a responsabilidade social, então você já tem uma série de vídeos que tratam da questão da responsabilidade social. Você tem o consumo consciente, onde você tem uma série de vídeos sobre a questão do consumo consciente, meio ambiente, cidades sustentáveis e engajamento, onde a gente fala de ativistas e, enfim, pessoas que trabalham com sustentabilidade de maneira a engajar as demais pessoas. A gente vai começar agora a trabalhar um podcast, inclusive aqui tem um piloto, que é só um exercício que a gente fez para ver se funcionava, mas a gente vai pegar aquele livro que a gente está fazendo no Cultura do Desperdício, nós vamos fazer o audiobook para ele ser acessível, e desse material nós vamos transformar em 6 episódios de um podcast. E a TV é Conosco, que por enquanto só tem um seminário que eu moderei, o Seminário Paulista de Água, com o Sérgio Ari Moraes, que é o diretor da Agência Nacional de Água, e a Letícia Janot, que tem um projeto muito bonito chamado Água na Jarra, mas aqui todo evento que a gente participar ou tiver, de alguma maneira, a possibilidade de gravar, vai estar disponível aqui. Vão estar os documentários também, aqui por enquanto estão os trailers só, e a gente explica o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e tal. Então, e aqui embaixo você tem acesso para todas as redes sociais do projeto, que também todo dia a gente está postando com o objetivo de informar, educar, tudo que for possível em relação à sustentabilidade. Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, assim, de uma maneira meio corrida, né, que estamos falando aí de mais de 10 anos de trabalho. Espero que, de alguma maneira, tenha mostrado para vocês uma das possibilidades de se trabalhar multiplataforma e transmídia. Muito obrigado aí a todos. Maravilha. Muito obrigado. Vamos ver. Pessoal, fica à vontade para enviar suas perguntas. Dário, tem algumas questões no Facebook. Tem muitos elogios aqui, né? Opa, que bom. Elogio sempre é bom. Tem João, não sei se tu pegou aqui, tem uma coisa, deixa eu ver. Tem uma pergunta da Bruna Santos, que ela fez aqui no chat, que ela pergunta sobre o projeto Mulheres de Peito. Projetos como esses são muito importantes e devem continuar. Minha dúvida seria em relação a passar para os homens que câncer de mama não é uma exclusividade de mulheres e incentivar eles a também fazer o autoexame. Bacana. Olha, qualquer projeto de conscientização é super importante, né? A gente inclusive, é muito aberto, por exemplo, se alguém tiver projetos que acham que tem a ver com a nossa produtora e quiserem dividir com a gente, para a gente ver se é possível a gente contribuir para a viabilização deles, é só entrar em contato com a gente e a gente avalia com o maior prazer. Sérgio, deixa eu botar. Primeiramente, parabéns aqui, Norlan Silva, aqui de Brasília. Seus projetos mostram exatamente essa mudança, né? Esse momento de insatisfação que você falou na vida, uma carreira, provavelmente, tudo que você fez aqui, mostrou para a gente, é espelho de tudo que você já deveria ter feito antes, né? E que já tinha isso já no sangue. Mas a gente sabe que o quanto é difícil, às vezes, criar projetos tão criativos como esse, tão amplos, né? E manter uma produtora. Assim, como é que está sendo essa situação? Eu sei que a pandemia impede, o governo está aí, mas como foi criar condições para poder implementar esses projetos? A parceria funciona, mas a gente sabe que ela é lenta.
os recursos vêm com editais, é aquele projeto que se estende vira 3, aquele dinheiro que vira 3, né? Ganha para um edital e faz 2 projetos pessoais e um puxadinho, né? Ou, de certa forma, tem formas como o crowdfunding, né? Que é alternativo, né? É viável, mas muitas vezes a gente não consegue implementar, né? Você, como um mestre Cuca nessa área, poderia dar um pouco na dica de como conseguir assim viabilizar esses projetos, né? Olha, assim, estamos falando de um cara que durante 30 anos trabalhou no mercado publicitário. Então, assim, eu acho que eu tenho um background, né, uma vivência de me relacionar com clientes, com criativos, com pensadores, planejadores, enfim, que vamos dizer assim, que é um bom atalho, né? Diferente de alguém que está começando agora e está tentando se localizar nesse cenário. A produtora já tem aproximadamente 12 anos, então, assim, os primeiros 5, 6 anos, eu fiquei apavorado, né? Porque eu vinha de um universo onde o dinheiro rolava, né? Hoje já nem rola com tanta facilidade, mas 10, 12 anos atrás o dinheiro na publicidade rolava muito mais fácil, e entrei no mercado audiovisual onde o dinheiro é mais sofrido. Particularmente, eu ainda entrei no momento que existia uma política de governo que estimulava, queria fomentar a indústria do audiovisual, tinha políticas públicas mesmo, com uma previsibilidade, que você falava, esse ano vão ter X editais, esse ano vai ter fomento para esse tipo de projeto, quer dizer, você tinha alguma previsibilidade, não é que era fácil, mas você tinha como se planejar, se estruturar, se organizar. Aquele projeto que eu mostrei no final, o É Conosco, onde eu estou fazendo uma plataforma para colocar conteúdo audiovisual com foco em sustentabilidade, ele já é, de alguma maneira, além de uma questão muito forte de consciência, que foi gerada pela produção de todos esses documentários ao longo desses anos, um olhar de que assim as empresas hoje elas estão muito ligadas na questão do ESG, enfim, da questão de sustentabilidade. E então, com esse tipo de trabalho, eu consigo acessar verbas de marketing e não fico tanto na dependência digital e de fomento do governo. Então, se eu fosse dar algum conselho, eu ia dizer que para você estruturar o teu projeto de maneira que ele pudesse também ter uma marca, de alguma maneira, normalmente é institucionalmente, mas tem uma marca atrelada a ele para te ajudar a viabilizar, né? Eu acho que isso é um bom caminho enfim, para sobreviver nesses tempos sombrios aí para a cultura, né? Massa. Obrigado. Prazer, Nora. Eu tenho uma pergunta sobre... Até com a chegada, né, da pandemia, né, algumas coisas ficaram muito mais óbvias para a gente, né, questões sociais, questões de diversidade, questões de sustentabilidade. Você até citou aí a questão de como as empresas estão mais ligadas hoje com a questão do ESG. Eu queria saber como tem sido essa relação com essas empresas, se até por ter essa preocupação maior agora, se elas têm buscado por estar produzindo esse tipo de conteúdo, como que tem sido essa relação, sabe? Se tem tido uma demanda maior de fato, como que isso tem ocorrido na produtora? Olha, eu não diria que a gente está sendo procurado, mas a gente está sendo bem recebido nas empresas que a gente tem procurado. O diretor de sustentabilidade passou a ser uma figura mais importante do que era há pouco tempo atrás, né? Quem tinha a chave do cofre nas empresas era o diretor de marketing. Hoje, o diretor de sustentabilidade começa a ter acesso a algumas verbas para desenvolver projetos que as empresas estão tendo que mostrar para o consumidor que elas são responsáveis ambientalmente, socialmente, enfim. Então, você começa a ter espaço nas empresas nessa área. Acho que vai melhorar daqui para frente, inclusive. E como
provar para essas empresas que são projetos viáveis, assim, eu tenho muito esse questionamento, porque eu tenho algumas ideias de alguns projetos voltados para essa questão de diversidade, mas a minha maior insegurança hoje é nesse relacionamento com as empresas, sabe? De como conseguir de como conseguir provar para eles que são projetos viáveis, sabe? Mas nesse sentido mesmo. Aí é uma história complicada, porque se você não tem um histórico de realização, onde você pode dizer, olha, a marca tal fez esse projeto comigo e ela gostou, ficou feliz, eu posso pegar uma carta de recomendação, qualquer coisa assim, por exemplo, eu sei que é difícil. Você fala, olha, eu tenho uma ideia muito legal. As pessoas tendem a achar que ideia todo mundo tem, né? Então, assim, a diferença está na capacidade de realizar. Então, aí volta para aquele ponto que em algum momento eu falei, das parcerias. Eu acho que hoje, para você construir uma reputação nessa área, né? Porque inclusive tem muito o que o pessoal chama de greenwash, né? O pessoal que quer dizer que está resolvendo questões de sustentabilidade, mas de fato está só fazendo marketing. Então, assim, eu acho que você tem que se unir, por exemplo, o teu projeto ele deve ter relação com alguma ONG, com alguma instituição que trabalha essa causa. Então, se aproxima dessas instituições, divide com eles. Às vezes, eles têm facilitadores que te ajudam a botar o projeto de pé. Eles são muito de se engajar em projetos que eles veem que tem chance de ir para frente. Então, você pode arranjar boas parcerias. E aí, quando você tem a parceria de uma instituição que tem algum nome, já fica mais fácil de você acessar um patrocinador, um potencial patrocinador. Então, eu acho que, assim, articulação. Eu acho que a nossa sociedade está vivendo um momento em que, em todas as áreas, em qualquer atividade, a gente precisa ter articulação, precisa encontrar a nossa turma, sabe? A gente precisa achar as pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita e fazer o nosso circo ficar de pé, né? Acho que é um pouco isso, né? Obrigada. Obrigado a você, Ana. Sérgio, novamente, aproveitando aqui no Orlando, se alguém quiser falar, gente, parcerias internacionais, assim, eu sempre gosto de pensar que tem sempre alguém que já vivia na situação que a gente está vivendo hoje e que já está mais acostumado, adaptado, né? Então, eu tenho colegas no Uruguai, no Paraguai, né, Venezuela, que fazem audiovisual e eles nunca tiveram recurso como a gente teve, né? E aí sempre tiveram a mentalidade de procurar parcerias internacionais. Sim. São bons desenvolvedores, mas na hora de produzir eles estendem o braço para um parceiro internacional. Na sua experiência de vida, você conseguiu estender o braço e conseguiu um outro braço lá do outro lado, com parceiros? Olha, a gente fez alguma coisa, não muito, né? Isso é uma pena. Acho que a pandemia é um grande limitante para aqueles eventos internacionais, onde, né, assim, o audiovisual tem muito evento internacional. Na Argentina, nos Estados Unidos, na França, enfim, e a Espanha. E nessas feiras você tinha oportunidade de sentar, tomar um café, bater um papo, mostrar o projeto, conhecer outro projeto. Aí você voltava para o Brasil e ficava se relacionando com esse potencial parceiro até conseguir viabilizar. Às vezes ele conseguia o dinheiro lá, às vezes você conseguia o dinheiro aqui e a coisa andava. A gente gravou em Portugal, numa parceria também com uma produtora lá. A gente conversou com muita gente de emissoras de outros países tentando vender formatos brasileiros ou projetos brasileiros. Eu diria que assim, a gente não baseou nada. O próprio Jess Cleverly, né, que é o cara que nos ensinou a transmídia, era um cara da Inglaterra que a gente conheceu e aí acabou se relacionando com ele e trocamos muita informação. Ele deu consultoria para alguns projetos nossos, enfim. Então, não somos uma empresa que realiza grandes parcerias internacionais. A gente teve algumas experiências. Agora, existem empresas aqui no Brasil que fazem essa ponte para as produtoras, né? Me vem na cabeça aqui a Elo Company, que é uma empresa de distribuição muito bacana que faz esse trabalho, enfim.
Então, também tem alguns profissionais que fazem o interface entre os países, aí tentando articular parcerias, né? Obrigado. Sérgio, boa tarde. Rafael. Boa tarde. Eu acho maravilhosa, né, essa preocupação que vocês têm com a questão transmídia, né, e de pensar o projeto em diferentes plataformas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção, né, de como você pegou um projeto e aí você precisa pensar numa forma de colocá-lo em diferentes plataformas. Assim, vocês já pensam tudo previamente, ou às vezes o projeto está na rua e de repente vocês falam, poxa, dá para fazer isso aqui também? Como é esse processo? Então, o transmídia, né, o mesmo processo multiplataforma, ele tem, vamos dizer assim, ele tem algumas fórmulas, né? Você tem um script que você pode seguir, que ele é meio passo a passo, né? Primeiro você faz isso, entende quem é o seu público, quais são as plataformas que o seu público está, que tipo de conteúdo que eles gostam de consumir. Então, por exemplo, no caso da Zika, lá, que é um caso forte que a gente tem, ela fazia música, jovem gosta de música, então jovem gosta de clipe, enfim, tem todo um raciocínio. Puxa, já que a gente tem que gravar a música e existe uma banda, dá para fazer uma banda cover da personagem e fazer show ao vivo? Achamos que dava e fizemos alguns e tal. Então, existem cursos de transmídia, cursos, né, que você pode pegar os fundamentos desse processo, né? Hoje tem literatura, até na internet você encontra isso, né? Todo mundo fala muito do livro do Henry Jenks, né, que é um dos primeiros e tal. Mas, no nosso caso, a gente, vamos dizer assim, sem querer ser sabichão, a gente já está na prática há bastante tempo. Então, hoje a gente se permite olhar para o projeto e tentar identificar aquilo que a gente acha que vai funcionar ou não, e já vai montando um raciocínio a partir dos elementos que a gente tem ali na mão e da vivência que a gente tem. Mas sempre cabe fazer reuniões de sentar e discutir os fundamentos transmídia, o que funciona, o que não funciona, por que pode funcionar ou não, enfim. E tem muito a ver com parceria, né? Porque quando você, por exemplo, você ganha um edital, ou a verba de um patrocinador para fazer um projeto, é difícil que você tenha verba para um projeto que seja multiplataforma em profundidade. Às vezes é uma, duas, três plataformas e só. Então, para você desenvolver coisas, você tem que fazer parcerias. Porque às vezes você fala, por exemplo, o caso lá do livro da Zika, não tinha verba para isso. Nós fizemos uma parceria com uma editora que topou bancar os riscos de produzir o livro e lançar no mercado, e ela ficou sócia da gente na receita do livro, né? Que é uma coisa pequena, mas a gente não teria condição de, nós vamos produzir um livro porque a Bíblia Transmídia diz que ela deveria ter um livro, né? Você tem que ter alguém que viabilize o processo para você. Então, eu diria que cada perna de plataforma é uma verba que você tem que captar. Obrigado. Olá, Sérgio, boa tarde, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigada pela explicação até o momento. Eu queria tirar uma dúvida. Você fala de Bíblia Transmídia, né? Eu, por exemplo, só conheço Bíblia de animação. Eu queria saber se você pode explicar um pouco qual é a diferença, né? E se tem algum material que você indica para a gente conhecer essa Bíblia Transmídia, entender mais ou menos como é que é o projeto e como que se faz uma Bíblia Transmídia. Olha, a Bíblia Transmídia é Bíblia Transmídia, não importa se você está falando de, eu tenho um projeto de áudio que eu quero fazer transmídia, um projeto de filme, um projeto de animação, você vai ter que enxergar quais são as plataformas que ela pode permear e por que ela pode permear, né? O legal do transmídia é que, assim, ela tem uma coerência com o personagem ou com o objeto, a tua propriedade intelectual. Então, você tem um produto lá, um personagem, enfim, alguma coisa que você quer fazer ele de maneira transmediática. Então, primeiro, você tem que entender que você não vai reproduzir aquela mensagem em todas as plataformas. Você vai
adequar a mensagem para cada plataforma e possivelmente, preferencialmente, mostrando outras facetas, né? O spin-off, por exemplo, é um jeito de se fazer transmídia, né? Um case clássico aí, você lembra daquela série Breaking Bad, da Netflix? Tinha um advogado muito divertido e tal, que virou uma série autônoma, né? Better Call... o que chamava? Saul, né? Better Call Saul. Better Call Saul. Isso. Better Call Saul. Better Call Saul. E por quê? Porque ele tinha tanta pertinência como personagem que ele tinha vida própria, né? E num projeto transmídia, a qualquer momento, né, ele poderia encontrar de novo com o personagem ou com outros personagens do Breaking Bad na série dele. E isso, para quem acompanha, faria sentido. As pessoas entenderiam por que aqueles personagens estão aparecendo naquela outra série. Então, existem regras. Eu não saberia, assim, agora de cabeça te dar um básico do transmídia, mas, resumidamente, o caráter do personagem, o gosto do personagem, o que ele faz, o que ele não faz. Quando você tem isso bem desenhado, fica fácil dizer, ele tem banda? Tem. Então, ele pode ter um projeto no Spotify, ele pode ter um show ao vivo, enfim, ele pode uma série de coisas, ele pode ter parceria com uma marca de guitarra, ele pode qualquer coisa que tenha a ver com o mundo da música, né? Enfim, então, eu acho assim, hoje em dia, dá um Google aí, você vai encontrar muita literatura a respeito disso, existem cursos bacanas de transmídia, eu acho que a própria UFSCar aí tem cursos que trafegam por essa temática, né, de maneira bacana, enfim, eu acho que arregaça a manga e vai, porque tem assunto para pesquisar. Claro, muito obrigada. Imagina. Oi, Sérgio, eu só queria fazer uma pergunta para o Sérgio. João, ele ainda está aí? Sim. Sérgio, por exemplo, você tem algum case que você conseguiu trabalhar com blogs? Blogs? Sobre cinema? Sobre cinema, não. Mas esse projeto do Econosco, a entrada nele, né, se você entrar no econosco.com.br, a primeira coisa que você acessa é um blog que a gente está desenvolvendo. Agora já trouxemos uma jornalista para participar com a gente, uma colaboradora, e a ideia é que ele cresça e vire realmente um blog parrudo aí de informação. Mas em relação ao cinema, nunca fizemos nada. Mas esse blog parrudo, o que seria? Seria um blog onde, se você quiser saber coisas sobre a questão da sustentabilidade, você fala, onde é que eu vou procurar? Entra no Econosco, que lá toda semana tem uma matéria, então você pode selecionar por assunto. Eu quero saber de logística reversa. Você vai encontrar lá já umas 3 ou 4 matérias sobre isso. Com referências, com vídeos e tal. Obrigada, viu? Obrigado a você. Sérgio, novamente aqui. Nesse trabalho seu da plataforma Econosco, acredito que você também está minerando, né, todas as formas que o usuário está interagindo com a plataforma. Sim. Ao mesmo tempo, você tem uma pauta que, dentro da sustentabilidade, que vai direcionar para tecnologia, legislação e assim vai por diante. Você consegue cruzar estrategicamente para o projeto desenvolver, crescer e ampliar, usar essas informações de como os usuários estão usando, assim como também das possibilidades de criar conteúdo e juntar esses dois tipos de informação por meio da plataforma para poder otimizar, vamos dizer, a experiência do usuário, não mais sendo o Econosco que você criou, mas agora o Econosco deles, da rede. Você já parou isso? A ideia é exatamente essa. A gente quer botar de pé o projeto, né, que ele consiga andar. E aos poucos a gente está começando a abrir. Primeiro, a gente está abrindo parceria com outras produtoras que têm um projeto em sustentabilidade para a gente estar colocando nesse portal.
para não ficar uma coisa só da nossa produtora, e você dizer, não, lá tem documentários maravilhosos, de várias tendências, de vários olhares, não é uma coisa só. E em algum momento, sim, a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente ainda não tem braço para isso, porque na hora que você põe uma interação aberta assim com a audiência, você tem que estar lá todo dia, mediando, interagindo de alguma maneira para a coisa não sair totalmente do controle e você poder usufruir disso mesmo, né? De entender para onde que o pensamento está indo e como é que aquilo tem a ver com a tua proposta original, né? Porque senão Sim. também vira uma casa de doido lá que ninguém mais sabe o que é, né? Mas imagino que você esteja usando um Big Data para poder armazenar tudo isso, um Data Warehouse, para poder... Ainda não. A gente ainda está num modelo relativamente básico, né? E é uma assinatura que a gente tem, mas ele é bastante básico ainda, e pretendemos chegar aí onde você está falando, e se você é parceiro com esse tipo de coisa, fala com a gente. Fazemos. Vamos lá. Sérgio, nessas parcerias, assim, em torno dos temas, sustentabilidade e outros, quando há interesse, te procuram para fazer algum projeto junto, como é que se pensa a questão aí da propriedade intelectual do projeto, assim, e também se você já pensa desdobramentos futuros dos projetos, se vai, como é que você... E já aconteceu isso, te procurar e discutir, vamos fazer juntos, mas aí como é que fica, como é que vocês trabalham essa questão? Então, tem coisas que a gente aprendeu com o tempo, né? Tem coisas que a gente negocia e tem coisas que a gente não negocia. Por exemplo, se eu vou produzir um filme, o filme tem que ser propriedade da produtora. Eu posso me associar a uma produtora em que eu não seja o dono da propriedade intelectual, mas aí eu entro como coprodutor, alguma coisa assim, e tudo certo, porque o trato é esse. Mas, assim, a gente tem muita dificuldade quando você tem você é só o executor de um projeto, mas que você quer carregar o projeto do jeito que a gente faz, porque tem um ditado que diz que cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Porque um fica achando que o outro deu comida, não deu, e aí, enfim. Então, você fala, vou levar para a TV Cultura. Aí o cara fala, mas eu prefiro a Globo. Aí você fala, bom, mas... Então leva para a Globo. Não, mas eu não tenho acesso na Globo, então deixa eu levar para onde eu tenho acesso. Enfim, é só um exemplo bobo, mas o que eu estou querendo dizer é isso. Quando você tem muito dono, você não tem dono, então aí fica uma coisa meio perdida. O que é bom é quando você tem um bom parceiro que compartilha da tua visão, acredita no teu trabalho e fala, não, vamos junto, eu vou dar palpite, eu vou dizer o que eu acho e tal, mas você que resolve lá no fim o que você quer fazer. E é lógico, se o cara vem com boas ideias, com boas soluções, com boas iniciativas, a gente faz. O caso da Zika é um caso bem assim, a gente é sócio do Ari naquele projeto, ele é o criador, ele cria a música, ele cria roteiro, ele criou o personagem, quer dizer, ele seria um cara 100% dono do projeto, mas ele precisava de uma produtora e não queria uma produtora só que ajudasse ele a fazer a animação, queria uma produtora que pensasse o projeto. Então a gente veio junto e foi ótimo, porque ele tinha muita propriedade no que ele colocava, ele respeitava o que a gente colocava, então a gente fez uma parceria muito positiva. Mas vou ser bem honesto, é um caso meio raro, porque, em geral, na hora que a coisa começa a aparecer mais e tal, eu brinco falar, o fracasso subiu a cabeça, né? Então a pessoa começa a achar que pode tudo, deixa que eu faço, e aí a coisa não anda. Ótimo. A Globoplay fez um projeto... Não foi a Globoplay. O Aruana tem um pouco esse perfil da produtora que buscou uma distribuição internacional para a série em cima da questão ambiental. Uhum. Você já teve experiência desse tipo também, de correr para as plataformas pelo mundo inteiro com um projeto teu? Não, ainda não. Nós somos uma produtora, a gente fala que a gente é uma produtora boutique, né? Uma produtora pequena, com uma equipe enxuta,
Então, a gente está indo na medida que a gente vai conseguindo avançar, conforme eu falei agora, a Ana, se não me engano, à medida que a gente vai formando reputação e tal, vai ficando mais fácil de abrir essas frentes, você tem mais acesso e tal. A gente deve chegar lá, mas ainda não chegamos nesse ponto, não. Uhum. Ana, me orientando, que está aqui ajudando, ela tem um projeto de estudar o Detetive do Prédio Azul. Eu lembrei muito agora por conta da associação com a Zika. Esse é um projeto bem bacana. Muito. Sim, é bem legal. É um belo case esse. Acho que você pode fazer um bom trabalho aí estudando esse case, porque é um projeto bem interessante. Me aproximar da Zika também, né? Já tem tese sobre a Zika? Tem, uma vez alguém mostrou, a gente deu um Google e tal, e achou mesmo. Tem gente já trabalhando em cima dela, bem legal. Pessoal, aproveitando, né, que eu Sérgio aqui para falar um pouco mais da experiência. Sua produtora, você estava falando que é uma produtora pequena, né, fazendo a metáfora de uma boutique com um quê de artesanal, né, imagino isso, tratando com carinho, confeccionando com todo cuidado. Minha mãe teve boutique, eu sei o que é exatamente. Tá certo. E fazendo sob medida, como se diz, né? E aí a gente está vendo a palavra customizado. Nessas parcerias, né? E aí você falou que é importante ter, né, parceiros que entrem, seja com capital ou institucional, de certa forma. Customizar já um projeto pensando nele é arriscado, é tolice, né? Tipo, eu vou fazer um projeto para a Coca-Cola, mas a Coca-Cola não vai abrir a porta para mim, né? Um pouco da sua experiência nisso. É possível pensar nisso ou pensa em setor? Vou pensar em algo no setor de bebidas, refrigerantes, e aí eu vou procurar, né, algo que tenha a ver com isso. Ou eu acho que a atividade surgir e depois ver para onde vai. Não, pelo meu, vamos dizer assim, o meu histórico, né, de ter a vida inteira trabalhado para marcas e tal, é meio natural para mim, quando eu estou olhando para um projeto, dizer assim, isso aqui tem a cara do fulano, tem a cara da marca tal. As estratégias de marcas vão mudando, né? Às vezes por temporada, às vezes por ano, às vezes por quinquênio. Então, você tem que, quando você fala assim, eu vou fazer um projeto para a marca X, você tem que estar ligado qual que é a estratégia dessa marca e se aquilo que você está falando tem adesão para a marca. Aí tem um outro problema, que é saber o que o responsável pela marca já pensou para isso. Ele tem verba sobrando para coletar coisas que apareçam no meio do caminho, ou ele já pegou a verba dele, já desenhou um plano e já está trabalhando naquilo. Então, eu acho que faz mais sentido você dizer, olha, eu quero fazer um projeto que eu acho que isso tem a ver com refrigerante, né? No caso da marca que você citou. Então, aí você tem um universo maior que você pode atender com o teu projeto, do que você focar numa única marca e, de repente, você chega lá e a pessoa, não, obrigado, e só serve para aquela marca. Mas eu acho assim, eu acho que o certo não é você fazer o projeto pensando na marca. É você pensar o projeto pensando na verdade do personagem, ou da história, tudo isso. E aí as marcas que tiverem aquele valor vão se identificar com o seu projeto, né? O projeto de câncer de mama lá do filme, a gente fez uma peça de teatro baseado naquela história e uma marca que tem um slogan muito... Não vou nem falar aqui porque ele é muito conhecido e vai se identificar, mas enfim, era uma marca que se olhava e falava assim, nossa, essa peça foi feita para essa marca. E os caras amaram, gostaram e tal. No meio do ano falaram para a gente, não, em dezembro eu tenho verba para aportar nessa Lei Rouanet, segura essa peça, eu quero essa peça. Aí quando chegou em dezembro eu fui lá tomar um café com o cara e o cara falou, putz, os caras fizeram aqui uma ginástica financeira e não sobrou verba. E aí eu fiquei chupando o dedo.
Mas, assim, era uma coisa que assim, a gente não fez pensando neles, mas quando ele soube do projeto, ele falou, eu quero, porque ele viu a adesão que aquela peça tinha com a marca dele. Obrigado. Agora, Sérgio, é também muito claro que a questão da sustentabilidade faz parte hoje do jeito de ser, né, da indústria, do empresariado, né? Eu imagino que haja uma procura muito grande de investimento ou de associação das empresas. E aí a Conteúdos Diversos está no centro de um furacão, de certo modo. Se posicionou muito bem, né? Por outro lado, vamos fazer um comentário geral, que já meio encerrando, eu pedi para você fazer esse comentário geral. Por outro lado, você conhece muito o mercado e sabe também que a lei da TV paga desgringolou, né? Como é que você vê o cenário todo? Por outro lado, empresas como a tua estão sabendo se posicionar, mas quem ficou ainda muito pendurado na lei da TV paga, como é que está para ti a visão do audiovisual brasileiro, principalmente as produtoras, e o processo de adaptação delas para conteúdos multiplataforma? Como é que você... É uma pergunta enorme, né? Mas fica à vontade. Não, vou tentar ser breve, porque assim, é um cenário meio devastado, eu diria, porque assim, eu acho que eu estava comentando isso com você antes da gente começar aqui. Existia, né, estava sendo formada uma coisa muito bacana, que era uma política de Estado para a cultura, né, e vamos falar especificamente do audiovisual. Exato. Tinha um processo de desenvolver fomento para a indústria, entendendo que essa indústria gera emprego, gera uma cadeia produtiva enorme, trabalha a imagem do país, trabalha a autoestima do brasileiro, ela tem uma força, né? O audiovisual tem uma força muito grande. E quando havia uma política de Estado focada, havia previsibilidade. Você sabia, esse ano vão ter X editais do governo federal, vão ter X editais do governo estadual, vai ter toda uma série de fomentos. As empresas estão abertas para fazer renúncia fiscal em cima de cultura, porque reconhecem o valor disso. O ano passado, né, aliás, o 2019, enfim, já estou perdido nessa história, a gente captando recurso com um projeto aprovado, tinha anunciante que tradicionalmente anunciava na Lei Rouanet, que falava, olha, eu não quero mexer com esse assunto, parece que o governo não gosta disso, vai queimar meu filme aqui. Então, teve muita gente que falou, achou que era um terreno incerto para aportar. Então, isso reduziu muito a possibilidade de captação por parte da indústria do audiovisual. Com a mudança dos processos todos que está acontecendo, está tendo uma morosidade muito grande no processo de aprovação, no processo de liberação de recurso. Então, assim, um processo que já é lento, né? Você tem que formatar o projeto, colocar na lei, esperar ser aprovado. Uma vez aprovado, você tem que captar o recurso. Uma vez captado, você tem que receber o aporte, a liberação para começar a produzir. Essa cadeia ficou mais lenta, né? Então, tudo diminuiu, tudo ficou pequeno, né? A Ancine parou, né? A Ancine, que tinha lá um fundo setorial, a Zica, por exemplo, na época, ela recebeu dinheiro de alguns lugares. Um dos lugares que ela recebeu foi do fundo setorial, que vinha via Ancine. Hoje não existe mais essa possibilidade, está parado, né? O Funcine também, que era um fundo que os fundos gestores de investimento reuniam uma série de empresas, pegavam aquele dinheiro de renúncia fiscal e escolhiam projetos nessas feiras de audiovisual e tal, e aportavam recurso visando remuneração. Eles ficavam sócios do projeto, queriam retirar dinheiro a hora que o projeto rodasse. Isso também não está acontecendo mais, né? Porque está todo mundo arredio em relação a isso. Então, por conta de tudo isso, o mercado está muito incerto, né? Daí a gente está olhando para o marketing como uma possibilidade aí de manter a produtora rodando com qualidade. Bom, pessoal, se não houver mais perguntas, acho que a gente já cansou um pouco
Sérgio. Mas um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Imagina. Nosso prazer. Tem mais alguma questão? Podemos dar e encerrar? Como é que está nosso Facebook? No Facebook Muitos não teve elogios. questões, não. O pessoal está elogiando muito os projetos aqui no chat do Zoom. Né? O que é isso? Turma da Criança Ecológica, o que é isso, Ana? É o compilado dos links, Dos né? links. Isso, se que o Sérgio pediu disponibilizaram para eu os links. colocar. Isso. Fui soltando um a um, e agora todos eles juntos. Se quiser, coloca o conteudosdiversos.com.br, tá tudo lá também. Perfeito, vou compartilhar aqui. Muito legal. Vai estudar Zika também, Ana? Vai fazer um paralelo com os detetives? Acho que dá para... Talvez, vamos ver. Talvez dê sim. Lembrei bastante também na hora que estava falando. Se precisar de informações, fica à vontade, é só entrar em contato, a gente tem todo o histórico dela aqui. Nossa. Perfeito. Muito legal isso, então. Tá aí, ó. Projeto bacana. Muito obrigado, Bruna, respondendo, muito obrigado pela fala e por compartilhar sua experiência, ótimo, parabéns. As pessoas gostam muito desse perfil da Conteúdos Diversos. Fico feliz, muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz. Uma das lives com mais elogios à produtora que eu vi. Não, no Brasília, não no Correspondente Brasília. Brasil, né? Sou de Salvador, tenho uma empresa em Salvador, mas estou aqui em Brasília. Futuramente vou estar fora do país, então... multiplataforma geográfica. Nômade digital. Perfeito. Mas, Sérgio, vou entrar em contato contigo para poder mostrar um pouquinho dos projetos, para ver como é que a gente... É um prazer, Norlan. Obrigado. Boa parceria entre a gente. Bacana. Só para reforçar para os jovens e quem está no curso e também usuários, a Conteúdos Diversos, eu acho que é uma das primeiras empresas produtoras de audiovisual brasileiro a entrar nas plataformas, a conhecer, a dominar ou mostrar familiaridade no nosso meio cultural. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, porque é o trabalho que o Sérgio, sua esposa, a equipe fez. Depois, devagarinho, outras empresas, outras produtoras começaram a abrir uma janela para as plataformas, mas que eu conheço no Brasil, foi uma das pioneiras, junto com a própria Globo, né, que olhou, porque tradicionalmente as produtoras tinham olhado para o cinema ou para a publicidade, enfim, né? Televisão um pouco, mas no sentido de publicidade. E eu lembro que a Zika já lá atrás estava pensando grande nesse aspecto. Esse pioneirismo é o que eu queria dizer, Sérgio. Prazer sempre tê-lo aqui, porque pioneiros assim são bem-vindos, né, na discussão acadêmica, a gente precisa ter esse contato. Eu agradeço, e só para encerrar, vou fazer uma graça. Eu tenho um bom amigo, né, que era dono de uma agência que eu trabalhei há muitos anos atrás, o Irã Castelo Branco. E uma vez eu encontrei ele num evento, no começo da produtora e tal, ele falou: puxa, Sérgio, você é um pioneiro. Eu falei: poxa, Irã, vindo de você, isso é um grande elogio, muito obrigado. Ele falou: não, pioneiro é aquele cara que está com uma flecha na testa caída enquanto as pessoas vão passando, né? Tipo... Ele falou: pô, você vai se ferrar se você seguir nesse caminho. Mas, enfim, é uma história que eu guardo com carinho, porque... A coisa dos bandeirantes, né? Ele puxou por aí. Muito obrigado, Sérgio. Bom fim de semana para todo mundo, pessoal. Obrigado a você, João, Dario, a todos aí da UFSCar e aos amigos aí que assistiram. Grande abraço a todos. Obrigado. Prazer. Obrigado, Sérgio. Sempre bom ter você aqui para te conversar. Esperamos o próximo ano ao vivo. Acreditar. Vamos acreditar. É isso aí. Estaremos aí. Obrigado. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada. Até lá. Pessoal da especialização, acho que a gente se vê próximo sábado, então eu vou estar pelo menos ajudando.
É o mês que diz. É o mês. Seu áudio. Dário, o áudio cortou. O Dário conseguiu comprar um microfone que consegue se desautorizar sozinho e ele agora passa o dia discutindo. Espanca o teclado, ele tá ligando, aí, nossa. É o mês para compensar um pouco do atraso do começo do curso. Mas isso aqui tá virando uma pós-graduação comum, toda semana tem encontro. Não, depois a gente vai virar quinzenal. É só esse comecinho. É porque o calendário que entregou foi as 2 aulas semanais, aí 15 depois, ou vai ser 5, aí depois 15? Aí depois vai ser 8, depois é 8 de maio, aí depois vai ser 15 dias depois do 8 de maio. Então aí passa a ser 15. Aí passa 15 mesmo. É só o começo que é o sofrimento. Não tem problema, não. É só para organizar, para não... Que a gente tem que ficar o dia inteiro. Tem que na agenda, né, Norla? Vocês ficaram satisfeitos com a fala do Sérgio, como uma pessoa do mercado? Claro, né? Ele fala da experiência, no ponto de vista. Mas deu para... Eu vou dizer uma coisa, viu, João? Você romanceia muito a questão da plataforma e o Sérgio veio com a linha dura da realidade, né? Eu fiquei meio assim, meia com a questão do nosso tema. Sinceramente, eu vi que ele trabalhou muito para chegar onde chegou, né? E no nosso caso também vai ser complicado, você não acha? Entrar nesse mercado todo, com nossos projetos? Não tem uma lógica quanto a isso. Ele fez um movimento inteligente, eu acho que, se ele falou, ele fez o pé de meia na publicidade, como todos fazem. Quem tem recurso, tem dinheiro, vai fazer cinema, quem não tem, vai publicidade, e quem é da militância vai fazer vídeo, né? Sempre foi assim. O passo seguinte, né? Ele tem enxergado esse espaço da sustentabilidade